David Neres e Vinícius Souza, ou Vinição, no Cruzeiro. Especulação que surgiu no fim de semana. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o dirigente do Cruzeiro para perguntar se existe alguma possibilidade de contratação do atacante do Napoli e do volante que joga no Wolfsburg. Minha pergunta foi, abre aspas, esses nomes são possibilidades? A resposta, atualmente não. E aqui que vem a minha consideração. Se o dirigente do Cruzeiro fala em atualmente não, é porque em algum momento David Neres e Vinição estiveram nos planos, ou estarão, até porque, vale a lembrança, a janela de transferências internacional está fechada e só abre em 20 de julho. Bora ficar de olho nesses dois, parecem ser extremamente relevantes e o não descarte desse dirigente cruzeirense com quem conversei me deixa com uma pulga atrás da orelha. David Neres tem 29 anos de idade, formado no São Paulo, 25 partidas, 6 gols e 4 assistências pelo Napoli, 14 jogos como titular, 11 na condição de reserva, tem contrato até junho de 2028 e foi comprado pela equipe italiana por 28 milhões de euros. Já o Vinição tem 26 anos de idade, atleta formado no Flamengo, esteve na mira de Palmeiras e Corinthians no ano passado, temporada no Wolfsburg de 19 partidas, sem gol e sem assistência, contrato até junho de 2030, ele havia sido comprado no ano passado por 15 milhões de euros. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta segunda-feira de Cruzeiro em campo, hein? É isso mesmo. Campeonato Brasileiro Feminino A1, sexta rodada, o Cruzeiro com uma invencibilidade. O time do técnico Jonas Urias, que está na terceira colocação, vai enfrentar a Ferroviária, hein? Ferroviária que está na nona colocação, tem 8 pontos. O Cruzeiro em 5 jogos fez 11, só fica atrás de Flamengo, que também tem 11, e do Palmeiras, que lidera com 12 pontos ganhos. O time do Cruzeiro aí buscando mais um grande resultado diante de uma Ferroviária que é time tradicional. No futebol feminino, a bola vai rolar às 9 horas da noite. Toda a sorte do mundo aí para as cabulosas no Campeonato Brasileiro Feminino A1. No Brasileirão, ontem teve jogo, hein? Jogo que tinha sido adiado da rodada de número 5 da quinta rodada, e o Atlético Paranaense goleou o Botafogo 4-1, o jogo na Arena da Baixada, em Curitiba. O Atlético Paranaense é o vice-líder, com 16 pontos ganhos, hein? Em 8 jogos, o Atlético Paranaense fez 16 pontos. E na quarta-feira, aí tem a retomada da Série A do Brasileirão depois da data FIFA, e é o jogo de estreia de Arthur Jorge. Quarta-feira, 8 horas da noite, no Mineirão, a data FIFA que termina para a seleção brasileira. Nesta terça-feira, o Cruzeiro está de olho porque Kaique deve retornar na quarta-feira, aí vai ser uma avaliação sobre jogar, não jogar, ficar no banco, não ficar no banco. Cauã Prates, esse tem retorno garantido, deve estar amanhã em Belo Horizonte, vai ficar à disposição para o jogo, e enquanto isso o William Fernando é o único lateral esquerdo de origem, vem treinando normalmente com o grupo na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que faz hoje o penúltimo treino, amanhã a última atividade, e aí devemos ter aquele ritmo de concentração. O Cruzeiro que conta aí com o seu torcedor, ingresso.cruzeiro.com.br, bora lá para colocar um grande público no Mineirão nessa estreia do técnico Arthur Jorge. Ontem eu falei um pouco sobre o calendário do Cruzeiro. Quarta-feira o Vitória, sábado São Paulo no Morumbis, aí o Cruzeiro de lá segue para Guayaquil no Equador. Na terça-feira, dia 7, o Cruzeiro estreia na Copa Libertadores diante do Barcelona. Aí volta, recebe o Red Bull Bragantino no domingo. Na quarta-feira seguinte, segunda rodada já do grupo D da Copa Libertadores, dia 15 de abril, o Cruzeiro joga com a Universidade Católica. No dia 18, um sábado, o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão. E aí, no meio de semana seguinte, tem o duelo da Copa do Brasil. Esse ainda precisa ter a data definida, que é contra o Goiás, será fora de casa. No sábado, dia 25 de abril,
o Cruzeiro vai até Belém enfrentar o Remo. No dia 28 de abril, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors, uma terça-feira no Mineirão. No sábado, o Cruzeiro faz o clássico diante do Atlético Mineiro, no dia 2 de maio. Aí no dia 6 de maio, que é uma quarta-feira, o Cruzeiro vai até Santiago, no Chile, enfrentar a Universidade Católica. Retorna e no sábado joga com o Bahia em Salvador. Depois tem aí a segunda partida contra o Goiás. Vai ter aí o dia definido, se será dia 13 de maio, uma quarta-feira, muito provavelmente será. Aí no sábado seguinte, dia 16 de maio, o Cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras. De lá segue para a Argentina, onde na terça-feira, dia 19 de maio, enfrenta o Boca Juniors. Depois o Cruzeiro retorna para encarar a Chapecoense, um domingo, às 4 horas da tarde, no Mineirão. E aí, no dia 28 de maio, o Cruzeiro encara o Barcelona do Equador, uma quinta-feira no Mineirão. E no domingo seguinte tem o último jogo antes da parada para a Copa, que é o Fluminense, no dia 31 de maio. O horário ainda será definido. É um calendário extenso e o Cruzeiro aí com esses 18 jogos em 2 meses para definir muito da temporada de 2026. Tá falado, pessoal? No YouTube, esse jogo do Remo é lá em Belém. Sim. Esse 25 de abril, Tem Cruzeiro e Bragantino, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. Esse jogo do Remo é Belém. 25 de abril em Belém. Isso, 25 de abril. Senão o Cruzeiro ia jogar 3 vezes seguidas, 3 vezes seguidas como mandante. Isso não aliás, aconteceu com o Furacão agora, mas foi um jogo atrasado, né? Mas esse Remo e Cruzeiro, antes do Cruzeiro e Boca, é lá em Belém esse jogo. Houve um equívoco e pedimos desculpas, portanto. Ô Simões, já que você entrou na bola dividida do Cruzeiro, o Arthur Jorge está literalmente vivendo os seus primeiros treinamentos com o Cruzeiro e também os seus últimos treinamentos com o Cruzeiro. Porque ele não treina mais o Cruzeiro daqui por diante. Depois de quarta-feira, meu amigo, não tem mais treino. E aí eu fico na dúvida, Thiago, e ali passou um momento do treino ali e a gente não conseguiu ver tudo, sabe? Mas eu não sei se foi impressão minha, mas eu não sei se eu fiquei com a impressão de que o Vidal estava de lateral esquerdo. Não, era na zaga mesmo. Era na zaga? Campo reduzido, né? Inclusive aquele momento porque do teve treino... uma hora que o Fabrício Bruno estava mais aberto assim e recuaram a bola para alguém que não era o Vidalba que estava aqui. E não era o Lucas Romero que estava adiantado também. Porque, mas faz sentido, né? Faz sentido. Porque o Kaique e o Cauã jogam amanhã. É a substituição natural, o Vidalba. A substituição natural seria botar o Vidalba de lateral esquerdo, e função que ele já exerceu, aliás, ele começou como meia, já jogou de lateral, jogava com 3 zagueiros no Argentino Júnior com o Milito e jogava pelo lado esquerdo ali, meio que, né? Então eu fiquei com essa impressão. E talvez, né, pelo que o Thiago destacou aí, por exemplo, o Kaique e o Cauã nunca tiveram contato com o Arthur Jorge. Porque ele tá treinando o time quando eles já tinham ido para seleções, a principal e a sub-20. Eu fiquei com essa impressão ali, então pode ter sido uma impressão equivocada, que eu reparei que era uma saída de bola em campo reduzido. Mas num determinado momento eles recuam a bola, e não é nem pro Fabrício Bruno que tá aberto pra direita, nem pro Vidalba que tá aberto na esquerda, e nem pro Lucas Romero que tá à frente. É o goleiro. Ah, então sim. Então é o goleiro. Eu tive essa dúvida também, viu, Simões? Inclusive, naquele momento do treino de campo reduzido ali, é o sistema defensivo contra os jogadores do meio pra frente, num time que até então era considerado titular, porque a gente via no outro time jogadores como o Christian, como outros que vinham sendo utilizados como titulares. Então é uma atividade de campo reduzido e aparentemente uma dupla de Fabrício e Vidalba. Sim, mas porque seria uma solução, né? Porque sem ter o Kaique e o e mais um outro ponto, né? Porque assim, o Kaique vai se jogar, e mesmo que não jogue, tenha viagem, o Pancieri trouxe, vai chegar por onde meio-dia em São Paulo pra poder pegar um jatinho pra vir pra cá, pra jogar 8 horas da noite, é muito arriscado. E o Cauã é titular absoluto da seleção sub-20, a não ser que ele seja poupado, né? Então eu fiquei com essa impressão, com essa possibilidade do Vidalba ser o lateral esquerdo numa emergência nessa partida contra o Vitória, e aí a dupla de zaga com certeza seria o Fabrício e o Jonathan. Agora as ótimas notícias, hein, Nath Fiuza? Esse retorno do Lucas Romero, esse provável retorno, esse faz muita falta do Caio Jorge pro Arthur Jorge, deixar esse Cruzeiro pra estrear no Mineirão com vitória. Pra ele também, Arthur Jorge, muito importante começar bem, né, Nath?
Sem dúvidas, começar com o pé direito, né? Isso traz moral, traz confiança para ele, para o grupo. Eu acho que, claro, que tem que considerar ali que os jogadores estavam lesionados, tem um período para se adaptar, para estarem 100%, né? Bem, para estarem em campo, mas eu acho que, assim, na mínima condição, Romero e Caio Jorge titulares na quarta-feira, para o Cruzeiro vencer a primeira partida no Brasileirão, tirar esse peso, né? Não vai diminuir a pressão, mas vai tirar um peso grande, não ter vencido. A gente está falando de um adversário em que o Cruzeiro é favorito, ainda mais jogando em casa. O Vitória até acumula bons resultados enquanto mandante, mas longe de Salvador, tem dificuldades. O Cruzeiro tem que se impor, jogando ao lado do seu torcedor. Tomara que essa previsão de público melhore ainda mais, né? O Cruzeiro podia diminuir um pouquinho também o preço do ingresso, chamar a galera para o Caio Jorge sentir a energia também do Mineirão cheio nesse seu primeiro jogo. E é um mês de abril para o Cruzeiro muito decisivo também, né? Aquilo que a gente falava até anteriormente, quando você fala de Copas, você não pode dar margem para o erro, né? Você pega aí Copa do Brasil, o Cruzeiro é favorito contra o Goiás, mas precisa fazer bons jogos para garantir essa classificação. Começa jogando fora de casa, na Serrinha, onde o Goiás é sempre muito forte, então já tem que fazer um bom jogo para não deixar tudo pro Mineirão lá no mês de maio, né? Aí a Copa Libertadores, a gente tá falando de uma sequência na reta final do mês, que é o Boca no Gigante da Pampulha, seguido do Clássico, ou seja, 2 jogos importantíssimos, de muita relevância, que vão desgastar muito a equipe. Então, o jogo que antecede, que é o Remo no Campeonato Brasileiro, ganha uma importância também de quê? De você ter um bom resultado, às vezes até com uma equipe modificada, para você segurar um pouco a onda da galera para esse jogo do Boca e depois o Clássico. O Arthur Jorge vai ter que também administrar esse elenco, entender, né, o que cada jogo pede. E tem uma outra questão, lá no Botafogo, o Arthur Jorge não poupava e não privilegiava nenhuma competição, né? Vamos ver como ele vai fazer agora no Cruzeiro, com a situação difícil do Cruzeiro no Brasileirão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.